Hoje a gente tem três assuntos curtos, né? Então a gente vai juntar os três numa aula só para poder aproveitar bem o tempo, né? Depois se a gente acabar todos os assuntos, a gente vai trazendo artigos, algumas coisas para a gente ir conversando, né? Então a gente vai falar do payback, o retorno por períodos, vai falar de valor presente, vai lá a sua parte da matemática financeira lá, né? Fala um pouco do valor presente líquido e a taxa interna de retorno, né? Então, são três assuntos que a gente vai estar conversando, tá? Eu acredito que todos vocês já fizeram o avaliar, mas ainda tem do pessoal de terceiro de administração, tem três colegas que não fizeram, não estão querendo ganhar 500 pontos, né? Da Eu tô turma de... querendo ganhar, mas eu tô trabalhando muito. Eu tava tentando responder no meu horário de almoço, que não é completo já, né? Porque Entendi. Mas mas eu dá uma força lá para a vou responder. gente para chegar lá, ó. Pode. Então, Acho que entra vai lá no ar, duas, é falta o 5 minutinhos, né? Quando acabar a eu acho que aula hoje, entra falta o lá, faz, e aí já quem, quem de vocês já olhou no sistema e já respondeu que não foi ontem ou hoje, né? Já recebeu, ganhou 500 pontos lá, né? Então, essa é uma motivação para vocês fazerem. O importante de responder ou avaliar é que a gente precisa atingir 70% dos respondentes, né? Senão, não tem massa crítica para avaliar. Então, por exemplo, o oitavo de contábeis, tem bastante aluno que não respondeu, não vai atingir os 70%. Então, a opinião de quem já respondeu vai acabar não entrando na vai acabar não entrando na avaliação, entendeu? Então é um ponto que é importante fazer, né? Então falem com os colegas para passou o TCC amanhã responder para atingir os 70% aí, né? E o pessoal de administração também dá uma conversada com a turma aí, tá? Bom, que é o payback, né? O período do payback é o tempo necessário para que a empresa recupere o investimento inicial do projeto, né? Então, quer dizer, você vai fazer um projeto que você colocou R$ 10.000 no projeto, né? E aí o payback é o tempo que você vai ter para recuperar esses 10.000, porque você vai fazer um projeto, você vai começar a ter um retorno disso. De repente você vai investir, comprar uma máquina, né? E aí essa máquina vai te dar um retorno, vai te dar um ganho maior. Então, payback é o retorno que é o tempo que você ter o retorno do dinheiro investido, tá? E aí o que ele é? Ele é calculado com as entradas de caixa. É um método bastante utilizado na prática. Então, vocês devem quem já teve curiosidade de ver, por exemplo, comprar uma franquia, né? Eles apresentam, o payback é de 36 meses, quer dizer, você investe o dinheiro numa franquia, por exemplo, uma franquia de café, e aí você começa a ter o retorno, né? E a partir de 36 meses, que esse é o caso do que eles falaram, né? A partir de 36 meses você já pagou o dinheiro que você tinha investido, e aí você começa a ter o seu lucro, né? Então, esse é o que eles chamam de período de payback, tá? Então, para os autores, o critério do período de payback na tomada de decisão de investimento é simples, né? Então, o que eles fazem? Seleciona-se um certo período de corte, por exemplo, 3 anos, né? Que a gente falou 36 meses, e aí todos os projetos que tiverem períodos de payback de 3 anos ou menos serão aceitos.
e todos os que tiverem recuperação do investimento superior a 3 anos serão rejeitados. Então, por exemplo, a direção da empresa fala, olha, nosso limite é 3 anos de payback. Aí uma área fala, olha, nós vamos comprar uma máquina e o nosso payback vai ser 22 meses. Opa, a diretoria aprova, né? Aí o outro faz lá um estudo e fala, o payback vai ser 3 anos e meio. Opa, a diretoria já não aprova. Então, esse é o patamar que as empresas utilizam. Então, eles também comentam, né, que pode se destacar em três esses problemas para análise. Então, primeiro é a distribuição do fluxo de caixa dentro do período. Quer dizer, a distribuição do fluxo de caixa é aquilo, é o dinheiro que vai entrando e aí você vai controlando. O fluxo do caixa é o dinheiro de entrada na empresa, né? E aí eles comentam que, caso comparemos projetos com fluxo de caixa diferente, essa diferença não é considerada, apenas é considerada a soma total dos fluxos. Então, quer dizer, você se um projeto entra R$ 1.000, o outro entra 2.000, você não faz esse, essa comparação mensal, mas sim a soma total, né? Independente de os fluxos serem maiores nos primeiros anos ou nos últimos anos do período considerado. Então é isso. Eles fazem a comparação do período como um todo, né? Porque pode ter projeto que no começo começa a ter um retorno devagar e depois que deslancha vai ter um retorno maior. E pode ter projetos que, diferentemente, tem um retorno alto no início e depois começa a ter um retorno menor. Então, é medido o período todo. O segundo problema do critério é que esse método ignora os fluxos de caixa após a recuperação do investimento. Quer dizer, você chegou lá, 3 anos, recuperou, a partir daí você não avalia mais. Então, seria importante você saber o quanto que começou a dar de retorno para a empresa, não só pagar o projeto, né? É uma deficiência que é descoberta pelo critério do valor presente líquido, que é o VPL. Uma vez que o VPL utiliza todo o fluxo gerado ao longo do projeto, tá? Então, você traz todo o valor para o valor presente, é o que ele chama de valor presente líquido. O terceiro problema que é comentado é que o padrão arbitrário do estabelecimento do período de payback é a mesma coisa que nós falamos na semana passada, né? Quer dizer, é definido pela empresa muitas vezes sem nenhum critério. É como ele diz, é um padrão arbitrário. A empresa ou os diretores decidem que o período de payback vai ser 3 anos. E pronto, sem muita técnica, né? E aí é o que fala que é um período padrão arbitrário de escolha do período. Quando uma empresa avalia um investimento pelo critério do VPL, do valor presente líquido, ela pode facilmente recorrer ao mercado de capitais para estabelecer o custo de oportunidade. Então, o que é isso? Você vai investir R$ 100.000 e aí você vai fazer a avaliação de quando foi, de todo o período que você teve o retorno, aí você traz para o valor presente e com esse valor no valor presente, você consegue ter uma avaliação de ver se você pode realmente, se é realmente interessante você investir nesse projeto ou aplicar em algum investimento, que é o que ele chama de custo de oportunidade do projeto, né? Que a empresa está sempre na linha de ganhar
de ter os melhores lucros, né? No caso do payback, não existe essa possibilidade. Portanto, as organizações que utilizam esse critério têm que estabelecer o prazo de recuperação do investimento de forma arbitrária. Quer dizer, a empresa define, olha, nós vamos colocar um tempo de 36 meses e é nessa linha que vai se atuar, tá? Aqui ele dá um exemplo para a gente. Aí quem acompanha no livro, dá uma olhada na página 140, né, que tem um erro lá, ele aponta 22 mil e na verdade é 12 mil, né? Então, como que ele faz o critério para avaliação do payback, né? Então, você tem o projeto A, com investimento inicial de 100 mil, e um projeto B também com investimento inicial de 100 mil. No primeiro ano, o projeto A vai dar um retorno de 50 mil, e o projeto B vai dar um retorno de 30 mil. E aí vai, no segundo ano, o projeto A dá 50 mil e o projeto B dá 40 mil. No terceiro ano, o projeto A dá 10 mil de retorno e o projeto B dá 30 mil. Então, o que ele já está falando aqui? Nos dois primeiros anos, você já recuperou 100 mil. Então, por isso, o seu payback é de 2 anos, né? 50 mais 50 dá 100 mil. Então, você teve um retorno de 100 mil, você já pagou o seu projeto. Já no caso B, né, do projeto B, você no primeiro ano foi 30 mil, no segundo ano 40 mil e no terceiro ano 30 mil. Aqui que deu os 100 mil reais. Então, aqui você tem um payback de 3 anos. É dessa forma que é visto o payback. Aí ele faz um comentário com a gente, né? O período de payback para o projeto A é de 2 anos e do projeto B, 3 anos. Então, o projeto A preferível para o critério de payback, porém, se não nos limitarmos a esse critério, veremos que o projeto A retorna 12 mil reais, enquanto que o projeto B retorna 70 mil. 12 mil, o retorno que ele está falando é isso aqui. 10 mais 1, mais 1. Então, o projeto A retorna, além do valor que foi pago, você vai retornar 12 mil. E o projeto B vai retornar 40, ele vai pagar o investimento e vai retornar 40 mais 30, 70 mil. É o que ele está apontando aqui. Então, se levar em Professor, consideração. Oi, o senhor está esperando. Ah, tá. A tela apareceu para mim agora. esse agora? Tá. Apareceu agora. Tá. Então, se levar em consideração o payback, é isso aqui ele está justificando, né? O que falou nos problemas teóricos agora há pouco, né? Quer dizer, se você for avaliar um projeto apenas pelo payback, você pode não estar considerando o retorno um retorno adicional que você pode ter com o projeto, tá? É isso que eles comentam com relação ao payback. Tranquilo isso, né, pessoal? Vocês veem que é bem curto, né? Aqui ele dá uma justificativa da parte da teoria, né? E aqui com números fica até mais fácil a gente entender os critérios que eles avaliam como não tão certos, né? Que tem que utilizar outras formas de análise, né? E aqui com uma apresentação em cima de valores fica até mais fácil entender todos aqueles critérios de teoria que foi apresentado, tá? Na seção 3, ele fala do valor presente líquido, né?
que é o valor presente líquido, VPL? É uma técnica sofisticada de avaliação econômica de investimento que leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. E isso é um lado importante, porque desde o começo do que a gente vem falando, né, das aulas, a gente vem falando que o dinheiro desvaloriza com o passar do tempo e que existe um custo do dinheiro com relação ao tempo, né? E aí ele complementa, ou seja, o dinheiro ao longo do tempo, descontando a uma determinada taxa de desconto, ou custo de oportunidade, ou retorno exigido. Quer dizer, o dinheiro tem um preço ao longo do tempo. Não é, se você pega 100 mil reais hoje, daqui a um ano não é a mesma coisa esses 100 mil reais. O dinheiro tem um custo em relação ao tempo, tá? Então, o que a técnica do VPL consiste, né? Ela consiste em calcular a medida que o valor presente líquido, que é obtido pela diferença entre o valor presente dos benefícios líquidos de caixa previsto para cada período do projeto, e o valor presente do investimento. Então, ele traz todos os valores de cada entrada de caixa, tudo para o valor presente, né? Esse método traz a vantagem de que, caso o projeto seja aceito, garantirá a remuneração exigida pelo investidor, pois o fluxo de caixa, dos fluxos de caixa futuros projetados são descontados a um custo de capital estabelecido pelo investidor. Quer dizer, se a taxa, o investidor define, olha, eu quero ganhar um determinado percentual, e aí consegue-se fazer uma comparação com os retornos em cima desse percentual que o investidor define. Então, esse custo de capital é uma taxa de desconto que remunera o capital a ser aplicado pelo investidor, garantindo retorno suficiente para preservar e aumentar sua riqueza. Então, é isso que o investidor quer, né? Ele quer ganhar mais, né? Ele não quer, não está ali para instituição de caridade, né? A superioridade do critério de avaliação econômica de investimento pelo critério do valor presente líquido, ele reside em três características principais, né? Então, vamos ver quais são as características principais desse do valor presente líquido, tá? Primeira, o valor presente líquido usa fluxo de caixa. Esses fluxos são utilizados em projetos de investimento, pagamento de dividendos e pagamento de juros, tá? O outro, o valor presente líquido, usa todos os fluxos de caixa do projeto analisado. Então, outros critérios ignoram os fluxos além de uma determinada data. Então, quer dizer, você vai tendo o retorno do dinheiro, o valor presente líquido ainda continua acompanhando o retorno. A terceira, o valor presente líquido desconta os fluxos de caixa corretamente. Então, os outros critérios podem ignorar o valor do dinheiro com o tempo, que a gente viu no anterior, né? O payback não considera, ele dá. Vocês viram que no caso do projeto A, você tem 100 mil, aí ele dá um retorno de 50, outro retorno de 50, ele não está considerando a desvalorização ou a taxa aplicada, né? Ele pega o valor bruto sem ter uma consideração da taxa. Então, ele dá um exemplo aqui, né? Então, no investimento inicial de 500 mil, no primeiro ano uma taxa de 250, no segundo ano uma taxa, não, um retorno de 250, uma entrada de caixa, no segundo ano mais 250, no terceiro 150, no quarto 100 e no quinto 100. Então, se fosse pelo payback, a gente já estaria falando que no segundo ano já tinha o retorno dos 500 mil.
né? Então, aí se faz, utiliza-se o valor presente líquido maior que zero, o projeto é aceito. O valor presente líquido menor que zero, o projeto é rejeitado. Então, o que ele faz? Ele usa essa fórmula, né? Se vocês lembrarem lá da matemática financeira, né? Então, no momento, aquilo que a gente vem falando, não precisa se preocupar com fórmulas, aqui é só uma demonstração, né? Porque esses valores a gente tem aplicativos, tem mesmo no próprio Excel que pode se fazer o cálculo dessa forma, né? Então, você pega os valores que teve a entrada, 250, 250, 150, 100 e 100, e aí são os valores, o K é o coeficiente, né, da correção, né? Então, se o valor presente líquido der um valor maior que zero, utilizando essa fórmula, o projeto é aceito. Se o valor presente líquido der um valor menor que zero, ele não é aceito, né? Então, calculando aqui, o que ele deu? Que o VPL, utilizando essa fórmula, deu 6.975. Ou seja, como é positivo, o projeto é aceito. Então, além dos 500 mil, que foi o retorno, ainda um ganho, mesmo aplicando um percentual de 176.975. Né? Então, essa é a linha que se utiliza para fazer o valor presente líquido e ver a viabilidade de um projeto. Sempre pensando se o VPL for maior que zero, maior ou igual a zero, é aceito. Se for menor que zero, o projeto é rejeitado. Então, tranquilo também a parte do VPL, né? É uma aplicação de fórmula, né? E aqui também tem uma demonstração para como que a gente faz, e aqui a gente relembra lá da nossa matemática financeira, né? Que vocês até arrepiavam, mas não precisa se preocupar que tem essa fórmula, você pode jogar numa calculadora ou mesmo num Excel, e aí você chega no VPL só substituindo aqui a taxa, tá? A terceira seção da unidade 3 é a taxa interna de retorno, né? Que é o TIR, né? Então, o que é a taxa interna de retorno? É uma técnica que consiste em se obter uma taxa para sintetizar os méritos do projeto, tá? Essa taxa não depende do mercado, a taxa é chamada de interna porque é calculada em função do fluxo de caixa do projeto estudado. A TIR requer basicamente o conhecimento do valor investido no projeto e o valor presente dos fluxos de caixa projetados. Ao considerar o valor do dinheiro no projeto, a TIR representa a taxa de rentabilidade do projeto. Então, é essa linha. Então, resumindo, né? A TIR, ela tem que ser maior que o custo do capital para ser aceito no projeto. Se a TIR for menor que o custo do capital, o projeto é rejeitado. Então, aí ele traz um exemplo para a gente. Digamos que a taxa de desconto é o custo do dinheiro, né? Seja de 10% ao ano. Então, todos os projetos, levando em consideração o custo de oportunidade e o custo do desconto, que tiverem uma TIR maior que 10 para o fluxo de caixa em questão, descontando o investimento, serão aceitos.
tá? E o contrário, a mesma coisa, né? Bem como todo projeto que tiver levando em consideração o custo de oportunidade ou taxa de desconto, onde o TIR for menor que 10, para o fluxo de caixa em questão descontado de investimento inicial, será rejeitado, tá? Então, é uma outra forma de você fazer uma análise de investimento num projeto. Então, pegando aquele mesmo caso que a gente viu do valor presente líquido, né? A gente tem um investimento de 500, um retorno de 250 no primeiro ano, no segundo ano, 150 no terceiro ano, 100 no quarto ano e 100 no quinto ano. Então, o cálculo da taxa interna de retorno é obtido utilizando a fórmula, essa fórmula aqui, da mesma forma que é conhecida, que é apontada pelo esse autor Gitman, que escreveu em 2006 sobre isso, né? Então, o que ele faz? Usando uma calculadora científica, você chega na função solve, né, que é do Excel, que dá para se fazer também. Você coloca a taxa e vai obter um resultado 26,24 ao ano. Então, quer dizer, a TIR, se ele disse que o custo do dinheiro era 10% ao ano e a TIR teve um resultado de 26,24, isso significa que a TIR é maior que o valor, o custo do dinheiro, então ela é aprovada, né? Então, o que ele está dizendo aqui. Então, a TIR calculada é 23,24, a taxa de desconto é 10% ao ano, né? Então, a TIR é maior que o custo do capital, o projeto deve ser aceito porque a TIR é 26,24, é maior que 10, então o projeto vai ser aceito. Tá? Entender essas três condições para se avaliar um projeto, pessoal, o payback, o VPL e a TIR. Você pode trabalhar separadamente ou você pode trabalhar com as três e fazer as avaliações. Então, as empresas, muitas vezes, elas utilizam as três e você tem três projetos, você tem 100 mil para aplicar no projeto A, B e C. Aí você utiliza todos os meios de avaliação e aquele que ganhar em mais meios provavelmente é aprovado para a empresa, que muitas vezes você tem só 100 mil reais, por exemplo, para aplicar. E você tem três projetos que, que poderiam ser aplicados, né? Então, a gente não sei se algum de vocês trabalha ou tem contato com indústria, né? Nas indústrias o pessoal faz muito isso, né? Então, tem os engenheiros de projetos, eles ficam o período todo estudando possibilidades para quê? Para trazer economia para a empresa, né? Só que para você trazer economia para a empresa, você precisa de um investimento ou uma reforma na fábrica, que é uma organização no fluxo de caminhos na fábrica, ou então trocar equipamentos que já estão obsoletos. Então, eles fazem esse tipo de avaliação praticamente toda hora, né? Então, você tem engenheiros de projetos que estão nas fábricas, né? A gente tem uma oportunidade, por exemplo, para colocar um filtro que vai armazenar calor e vai ser reaproveitado na fábrica. Você vai ter uma economia. E aí, só que
você precisa desse investimento nesse filtro. Então, é bem isso que as empresas fazem para fazer a análise, né? Então, usam a TIR, usam a VPL, usam o Payback para avaliar. E aí tem uma outra equipe estudando uma mudança na forma de produção, só que precisa comprar uma máquina mais eletrônica, uma máquina que é digitalizadora, alguma coisa assim. Então, e a empresa fala, olha, para esse ano a gente só tem 100 mil para investir. E aí eles vão avaliar cada um dos projetos para ver qual dos projetos é que vai ter maior retorno para a empresa e muitas vezes é aplicado nessa linha, né? Eu trabalhava numa empresa e a gente muitas vezes precisava mandar informações para ou do dinheiro que deveria ser enviado para os Estados Unidos. Então, o pessoal fazia projetos e falava, olha, se a gente ficar com o dinheiro aqui, a gente vai ter esse ganho, vai ter um retorno em 2 anos. Então, é bem nessa linha que as empresas fazem toda a parte de avaliação, tá? E, com certeza, os administradores, né, de cada departamento, de cada área, vão trabalhar junto com todas as áreas para chegar numa conclusão. Então, vocês, como futuros gestores aí, vão estar envolvidos nesse tipo de avaliação. Por isso que é importante conhecer um pouquinho dessas fórmulas de análise, né, ou dessas formas de análise que se faz em cima de projetos, né? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Só colocar Tá alguma tudo, coisa em prática. tá tudo tranquilo, né? Então tá bom. Então, como eu falei para vocês, os 3 temas eram bem curtos, né? E se vocês forem no livro, eles fazem toda a parte de cálculos e para a gente não tem tanto interesse a gente ficar sabendo como calcula, né? Para a gente, o interessante é saber o fundamento de cada índice, né? Então, por isso que a gente juntou e deu uma sintetizada, tá? Aí eu trouxe um artigo aqui para a gente conversar um pouco, né? E aí também dar uma atualizada em vocês aí de informações, né? Então, sempre naquela linha que eu falo, procurem ler, procurem quem tem lá o Instagram, quem tem mesmo no Facebook, né? Além da linha das fofocas, né? Mas procurem curtir, né? Ou acessar as revistas que trazem informações. Então, no meio daquela parte das fofocas, também vamos se atualizar um pouquinho da nossa área, né? Conhecer um pouco da gestão, conhecer um pouco do que está acontecendo, né? Eu trouxe uma notícia para a gente entender, né? E está um pouco ligado à disciplina também, né? Então, a notícia é de 6 de outubro da Folha, né? Vem do UOL, né? Que é da Folha de São Paulo, né? Então, a chamada, né? Fuga de investidores do Brasil mais que dobra em 2020, né? Quer dizer, então, nessa notícia a gente vai ver um pouquinho o porquê está havendo uma fuga, né?
que é em cima do que os economistas comentam, né? Então, o fluxo total de estrangeiros, né, do dinheiro estrangeiro, cairá de 59 bilhões de dólares, que foi o fluxo que teve em 2019, para 11 bilhões, né, que está caindo quase 6 vezes, né? Teto de gasto é teste para a volta do interesse, né? Então, quer dizer, então vai cair quase 6 vezes a previsão do que os investidores estão falando aí, né? Então, o que eles comentam, né? A fuga de investidores estrangeiros no Brasil das aplicações de risco deve mais do que dobrar em relação ao registrado em 2019. Para os investidores direcionados no setor produtivo, geralmente de longo prazo e voltados à aplicação de empresas comerciais e industriais no Brasil, né, também atrairá bem menos dinheiro nesse ano. Quer dizer, então, tanto vai cair as aplicações de risco, né, que é aquilo. O que são as aplicações de risco? Pessoal, os investidores estrangeiros vêm, colocam dinheiro, mas não tem investimento nenhum, é só coloca dinheiro para ter uma lucratividade. Então, faz parte de ações, eles colocam dinheiro na bolsa de valores, tal. Então são as aplicações de risco. Mas os economistas também falam que tem tipo de investidores que têm interesse em investir no setor produtivo, né? E muitas vezes investe em empresas, por exemplo, montagem de fábricas, montagem de grandes armazéns, né? Então, o que ele fala aqui, né? O setor produtivo, geralmente de longo prazo, voltado à ampliação de empresas comerciais e industriais. Então, os economistas falam, o Brasil também atrairá bem menos dinheiro nesse ano, cerca de 49 bilhões, e aí o que teve em 2019, 73 bilhões. Quer dizer, o que é o impacto da parte de risco? É dinheiro circulando no país, dólares e tudo mais, ou moeda estrangeira. E esse outro ponto aqui comentado é redução de investimentos em indústrias, montagem de indústrias ou empresas comerciais, tá? Aí os economistas falam ainda que, somando diferentes tipos de entradas e saídas, o Brasil terá um fluxo positivo de dinheiro estrangeiro em 2020 de apenas 11 bilhões contra 59 bilhões em 2019. Foi o que ele comentou no início dessa matéria, né? Segundo previsões atualizadas do IIF, que é o Institute of International Finance, que reúne 450 bancos e fundos de investimentos em 70 países, a maior saída de capital do Brasil estão concentrados em ações e títulos de empresas. Quer dizer, porque se tem um investimento em ações, as empresas por si só que têm ações na bolsa também cresce, e crescendo também tem um investimento no país, né? Então ele complementa, né? Cujo saldo entre entradas e saques somará cerca de 18 bilhões em 2020, e no ano passado as retiradas desses itens foram de apenas 2,7 bilhões. Quer dizer, o que está se comentando é isso, que vai haver um número de saques maior em 2020, né? Aí vocês podem falar, mas a pandemia, não sei o que e tal, só que a pandemia, o Covid é no mundo inteiro, né? O restante da saída, entre 6 bilhões, refere-se a investidores que deixaram de aplicar, principalmente em títulos relacionados ao endividamento do país,
como papéis da dívida pública. No ano passado, esses saques já atingiram 8,4 bilhões, quer dizer, essa parte em relação aos títulos da dívida pública do país já vem caindo desde 2019. Já vem, já tem o crédito, né, a credibilidade do país perante o mundo já vem caindo desde 2019. Né? Professor, e isso Oi? por conta seria da nossa atual política desde 2019? É O bem medo isso mesmo, é das... bem isso que vai, é bem isso que vai falar agora, tá? Ah, tá. Tá? Mas é isso mesmo que você está falando. É, é bem esse lado da que o país não mostra, o governo, né, independente de qual governo, mas para o mundo ele não mostra credibilidade. Então você vai apostar em quem? Você vê um monte de fofocas, um monte de coisa. Então para o mundo inteiro está vendo isso, né? Então, ó, o que que ele fala? A redução ocorre em um ano em que os países risco lançaram pacotes trilionários para injetar liquidez em suas economias. Quer dizer, os países ricos, Estados Unidos, os próprios países da Europa, colocaram dinheiro. Então, tem bastante dinheiro, né? Então, poderia ter um investimento maior, né? No Brasil, né? Um dinheiro que, em muitos casos, acaba vazando para economias que oferecem boa chance de retorno, e aí não foi esse o caso do Brasil. Quer dizer, essa credibilidade espanta investidores, né? Segundo Martim Castellano, chefe do Departamento de Pesquisas do IIF para a América Latina, a desvalorização do real em relação ao dólar até tem tornado os ativos brasileiros baratos para investidores. É claro, lá fora o investidor tem o dinheiro em dólar, ele vai conseguir investir muito mais no país, né? Então ele fala que no acumulado desse ano o dólar se desvalorizou, né? Se valoriza quase 40% frente ao real. Em uma situação normal, seria a hora dos estrangeiros comprarem ações e títulos brasileiros, desembolsando menos dólares para adquirir os ativos em reais. Só que a situação das contas públicas, no entanto, tem desencorajado esse movimento e estimulado o saque. Quer dizer, se você começa a não ter credibilidade no país, você não vai deixar o dinheiro parado ali, né? Para os investidores, o risco seria comprar o ativo hoje, né, e o real se desvalorizar ainda mais. Tá? Que é o que está falando do risco, quer dizer, como o real não está assim tão estável, subiu a 5, ficou uma maluquice, os investidores ficam receosos do dinheiro se valorizar mais ainda, né? Ou a bolsa embicar para baixo, um eventual quadro de desarranjo macroeconômico provocado pelo alto endividamento do setor público. Então, isso é aquilo que a gente vê, né? O setor público está sempre se endividando para cobrir os rombos que acontecem, né? Então, eles complementam ainda, né? A fragilidade fiscal continua sendo o calcanhar de Aquiles do Brasil. Ao contrário de outros países na região, o mecanismo de controle do gasto público brasileiro ainda é muito novo e está para ser testado, diz o Castellano, referindo-se ao teto de gastos que limita a correção das despesas públicas na inflação de 12 meses anteriores. Quer dizer, o governo fez essa limitação, né, mas ainda tá para ser testado. Para quê? Para que você não continue aumentando os seus gastos e sem ninguém controlar. Então, você não pode aumentar seus gastos, e aí você tem uma correção das despesas, os gastos só podem ser aumentados comparados com
os 12 meses anteriores só em cima da inflação. Você não pode gastando à vontade, né? Então, é uma forma do Brasil mostrar que está querendo organizar, mas ainda está que esse economista fala que ainda está sendo testado, não tem uma certeza disso, né? A percepção dos investidores sobre a habilidade do governo brasileiro em manejar a situação fiscal no resto desse ano e em 2021 será fundamental para determinar o comportamento dos investidores mais à frente. Quer dizer, o próprio ministro da Economia vem fazendo algumas ações, mas ainda existe uma dúvida dos investidores se o governo brasileiro vai ter habilidade para manejar essa situação fiscal. E aí ele complementa, né? As últimas semanas marcadas pelo desentendimento dentro do governo Jair Bolsonaro sobre manter ou não o teto dos gastos para criar programas sociais não ajudaram. Quer dizer, não existe um entendimento do governo, do presidente, com ministros e tudo mais. Então, isso vai para fora do país como gerando uma insegurança tremenda para quem vai investir, tá? Algum comentário, pessoal, sobre isso? Aí, mesmo o Brasil tendo instituído uma lei, né, para limitar, para ter esse teste de gasto, para não ultrapassar, a gente vê nos últimos tempos eles tentando derrubar essa lei para de alguma forma, ultrapassar esse teste de gasto. E isso acaba afugentando os investidores, né, porque não confiam, estão achando que o Brasil não será capaz realmente de... É bem na linha de credibilidade, né? Então, porque é a mesma gente, né? Vamos supor que você tem um dinheiro, né? Você vai investir, você vai colocar o dinheiro em um banco que você não tem muita certeza, né? É mais ou menos isso que os investidores fazem, né? Por que eles vão investir no Brasil se tem outros países que eles podem até não ter uma rentabilidade tão grande, mas também o risco não é tão grande, né? Então é bem isso o que passa, né? A gente todo esse lado, né? Do que a gente vê de briga contra a preservação do meio ambiente, tudo isso gera o mundo globalizado, toda essa informação chega rapidinho para fora do país. E tudo isso é o que? É uma dificuldade para ter investimento. Então, a gente precisa muito de investimento no país, né? A gente precisa de empresas que queiram trazer fábricas, empresas que queiram trazer tecnologia, a gente precisa de muito investimento de modernização dos portos, né? E tudo isso precisa de investimento de fora. Agora, se os investidores têm receio de como o país trabalha, não vai trazer, né? Professor, tem uma coisa assim, a gente se colocar como um investidor e olhar o Brasil como se nós estivéssemos fora, né? Então, imagina a gente chegar lá e olhar. A taxa de corrupção aqui é alarmante, né? A gente sabe que nos países tem aquelas pequenas corrupções controladas pelo governo, né? Sim. Aqui está um absurdo. Isso faz efeito em tudo que a gente tem nas nossas economias, né? Sim. É um efeito que tem acabado com o Brasil, com as riquezas que o Brasil tem, a corrupção. E tem também a indefinição nas políticas públicas. Então, essa indefinição de não saber o que fazer, como fazer,
Aí você pega um presidente que parece que ele não leu a Constituinte. Eu não estou falando de partido, porque o cara chega e bate no peito, eu não quero fazer isso, mas a gente há pouco tempo nós assinamos o plebiscito. Ele não é a voz suprema, ele é o presidente. Ele tem mais 3 poderes que, em algumas situações, ele tem que contar com isso. Ele não assina sozinho. Nós não estamos fazendo, nós não estamos na Inglaterra, né? E aí falta isso. Aí quem está de mesmo assim, na Inglaterra, o que o pessoal fez? Vocês então, querem brincar de reinado? Tá aqui um castelo, vocês se divertem, vocês fazem o que vocês quiserem aí. E a gente vai seguir controlando o país, né? Então, mas você vê. Os impostos a gente já vem há muito tempo tão deslizando aí para se fazer uma reforma tributária de fato, né? E a gente tem uma desarmonia muito grande nos 3 poderes, né? Principalmente, de novo, nosso presidente, quando ele fala, você pode ir lá olhar no dólar, que aí a gente paga por isso, né? É engraçado, a gente falando assim, até numa charge, se a gente olhar, o Brasil tem um arsenal de pessoas querendo investir aqui por saber o potencial que tem. Mas nós temos pessoas que não querem mostrar esse potencial porque eles querem colocar dinheiro no bolso. Infelizmente é isso. Sim, claro, todo mundo quer, né? Então, a grande vantagem do nosso país, agora que a gente vê uma coisinha ou outra de vendaval aí, a nossa temperatura que a gente tem no país é estável, não tem neve. Tem uma coisinha ou outra lá no sul, não tem neve, não tem problema de furacão, não tem. Quer dizer, você consegue ter um manejamento do solo, de tudo, né? E tem você pode ver aqui, nasce até plantinha no meio do asfalto, né? Se você olhar, então, quer dizer... Não sei se eu tenho essa mesma visão que eu. Eu tenho a visão de que o país já está um bom tempo sem governabilidade. Sim. Eu não estou falando de bandeira, não, tá? Porque ali nos poderes juntam todas as bandeiras. Todos Não têm teto de tem. vidro. Não estou falando estou falando, porque a população ela não pode ficar só esperando que as coisas venham do governo com políticas que favoreça, né, todo mundo. Então, hoje você vê, né, a gente tem a formalidade e a informalidade. Então o cara fala, se eu não consigo, eu não vou ficar parado esperando, né? Não, você vê como tem várias pessoas que investem, né? E vão ganhando dinheiro, não espera o governo, não. É bem por aí mesmo. Não dá para esperar. Se a gente ficar esperando, aí a coisa vai de gola mesmo. Então é o que o pessoal brinca agora. Que vontade você tem para votar em alguém? Isso é verdade. Então, você começa a acompanhar, né? Eu sou de São Caetano, não voto nem em São Paulo, né? Mas eu estava acompanhando. No começo, o Russomano estava totalmente apoiado no Bolsonaro. Aí ele começou a cair, aí ele já esqueceu o Bolsonaro, ele não fala mais, entendeu? Quer dizer, e aí você fala assim, gente, né? Quer dizer, é tudo nessa linha. Quantos vereadores que estão se candidatando? Vai ver se fosse para ganhar um salário mínimo, quantos estariam lá? Não tem. Então, quer dizer, qual o ânimo que você tem, né? Então, são sempre os mesmos. Aí você fala assim, gente, né? O que a gente vai fazer, né? Então, mas é essa linha. E tudo isso, né? Tá em cima dessa reportagem e tem um reflexo para fora do país. Quer dizer, Totalmente. primeiro a briga aí da parte do ministro da Saúde com o presidente com relação ao Covid, né? Toma remédio, não toma remédio e tal, e não informa, esconde número, não sei o que, quer dizer. A autonomia dos liderados por ele é zero, né? Porque o pessoal fala,
fala de dia, quando é à tarde ele está desmentindo. Então, quer dizer, ele não dá autonomia para a equipe trabalhar e ele se É, acha todo poderoso. Então, isso é ruim para o país, é. porque estão olhando lá fora isso. Então, e eu falo, o próprio Lula, o Lula perdeu uma chance, né, Deu de de ouro. ser, de Não ser sou o tão cara favorável ao mais PT, mas querido, ele mais perdeu. cara mais querido do mundo, porque É, é, ele até tem de uma ganhar o prêmio Nobel. empatia. Eu Até, entendi. até dele ganhar o prêmio Nobel, se ele fizer essa coisa Sim, de fato. Ele popularizou a coisa, mas ele escondeu sim. muita coisa debaixo do tapete, né? Então. Mas e aí você É que é o fala assim, sistema né? também, né, Cruz? A autoestima dele, o que ele domina as pessoas. Quer dizer, agora, a pessoa. O negócio é mais ou menos aquilo, né? Você quer conhecer a pessoa, você dá poder a ela, né? Era Então, ela. então pronto. Então o lado é muito esse. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente está no meio do barco, né? Como você falou, a gente precisa procurar fazer nossa parte, né? Sim. E, na verdade, hoje em dia é fazer bem feito, né? Porque não é Fazer só, bem feito, não adianta fazer só bem feito. falar eu vou fazer da boca para fora, porque isso a gente tem um monte de gente fazendo isso e, na verdade, não é o ponto primordial. Você tem que fazer, se você tiver condição de argumentar com o seu vizinho, com essas coisas, não no sentido de mudar a mente, nada disso, mas de pensar num futuro melhor, né? É. E aí é estudar, né? Esse é o Eu ponto acho que isso. esse é o ponto que a gente fala bastante, né? Quer dizer, Eu vi a minha avó não, falar não, muito: o estudo é a base de tudo, mas é, parece que quando você pensa no processo de cima para baixo, não pode acontecer de ter o conhecimento à base aqui de baixo, porque se ela tiver sim, o conhecimento, acaba tudo isso que está sendo feito, né? De é, errado. Mas não tem outra fórmula a não ser a especialização, o conhecimento. é. Por isso que eu procuro trazer trazer essas notícias para vocês, né? E incentivar que vocês percam. Você vê, aqui é 15 minutinhos, você lê uma notícia dessa, você começa a entender um pouquinho do que acontece com o país, né? Então, é um ponto que você vai gerando um lado de argumentação e você começa a entender um pouco como caminham as coisas. Você não precisa ser uma pessoa especialista, específica, mas você começar a ver mais ou menos como as coisas caminham, né? Então é por isso que eu estou sempre incentivando vocês. Façam nessa linha. Pegue lá 10 minutinhos, leiam alguma coisa sobre ou economia, sobre inovação. Para quê? Para ir se municiando de conteúdo. Esse é o ponto. Porque a partir daí você vai conseguir também trilhar o caminho sem ficar na dependência do governo, né? Então, esperando que o governo faça alguma coisa. Quem esperar não vai acontecer. Então, e é mais ou menos aquela história de dois caras que estavam numa floresta e apareceu um leão e o cara começou a calçar o tênis, né? O outro falou assim, pô, mas você acha que você vai correr mais que o leão? O cara falou, não, eu quero correr mais que você, né? Então, esse é o ponto da gente, né? Quer dizer, o que que a gente tem que fazer? A gente não vai conseguir lutar com todos, mas a gente tem que fazer o melhor para sobressair. Esse é o recado, né? Algum comentário adicional, pessoal? Não, professor. Nada, né? Então, tranquilo. Então, naquela nossa linha, né? Vocês utilizem esse link ou QR Code para postar
alguns pontos que vocês acharam interessantes da aula, aquilo que chamou a atenção, né, para que a gente pontue, né? Quem ainda não fez o avaliar, faça para ganhar 500 pontos, né? Quem já fez, já ganhou 500 pontos, né? E se Professor? tiver tudo tranquilo... Oi. Não, é só uma dúvida assim minha mesmo. Quando o senhor tem acesso às respostas? O senhor vê? Ou é Desculpa, eu não automático? entendi. Eu não Quando a entendi. gente responde os questionários. Não, Depois o quando eu senhor... recebo quando eu receber da coordenação, aí eu já lanço, tá? Então, Ah, normalmente tá. a coordenação manda com um dia de quem respondeu ontem, tá? Não, eu não estou falando do avaliar. É. Estou falando das atividades. Ah, não, as atividades agora eu estou juntando tudo, né? E estou lançando no número maior de vezes, né? Menor de vezes, tá? Porque é bastante trabalhoso, principalmente a turma de vocês, né? A turma de vocês tem 5 turmas, né? A disciplina inteira tem 5 turmas. Ah, E tá. eu tenho alinhado no Excel por nome, né? Eu tenho uma planilha com nome. Só que eu tenho que entrar em cada turma para lançar. Então é muito trabalhoso. Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou juntando três atividades, junto tudo e lanço uma vez só, tá? Entendi, professor. Eu só queria mesmo saber se o senhor lê o que a gente escreve lá. Leio. Opa, a leitura sim. Ali é legal porque eu consigo ver aquilo que chamou atenção, né? Aquilo que tem vários, aquilo que se repete. É bem interessante esse lado. A leitura eu leio. Ah, Quando então tá bom. eu leio e é legal, não tem certo, não tem errado, mas para mim é legal ver aquilo que atinge, né? Aquilo que chega de vocês, né? É um ponto interessante. É uma pena que às vezes a gente não tem todo mundo na aula, né? E também não tem, não tem mesmo quem assiste a gravação depois não demora para comentar, tal, né? Mas a gente consegue pegar bem legal esse lado, né? Então por isso que eu tenho repetido esse lado de trazer informação, assim, notícias, tal, porque a gente tem tido vários comentários de vocês em cima disso. Então é bem um feedback que a gente acaba aproveitando, tá? Tá Mas eu certo. leio sim, pode escrever com o coração que eu leio. Então tá bom, vou continuar. Obrigada. Continua, pode continuar. Então, gente, obrigado, tá? Obrigado pela participação e até a próxima semana, tá? Valeu, Até, professor. Boa professor. noite. Valeu, Obrigado. descanso, até a próxima. Abraço. Boa semana. Tchau. Tchau, gente.